Dentre os diversos mistérios que o Lago Titicaca abriga, existe um que se diferencia pela sua alta capacidade de abrigar ao mesmo tempo uma questão mística e uma questão científica. Hoje nós vamos falar sobre as comunidades que vivem no Lago Titicaca, que vivem sobre ele através de ilhas artificiais, as famosas Ilhas de Urus, também conhecidas como ilhas flutuantes. Ocorre que em Puno, a alguns quilômetros em direção a dentro do Lago Titicaca, nós encontramos algumas pessoas que decidiram criar um modo de vida atípico, algo que talvez em poucos lugares do mundo possa se ver algo parecido, algo semelhante. Em alguns momentos, comunidades que se sentiram ofendidas por problemas belicosos ou de repente por catástrofes naturais que ocorreram no interior do Peru e na cidade de Puno, decidiram se abrigar no grande detentor e no grande progenitor de toda a vida andina, que é o Lago Titicaca, que segundo mitos e lendas que contamos anteriormente, teria ele sido o local de onde brotou a civilização inca, o local onde nasceu Mamaoclo e Manco Capac, o local que por diversas gerações e diversos milênios chegou a ter funções diversas dentro da cultura andina. E nesse local, uma civilização ou diversas comunidades decidiram se abrigar de inimigos, tanto inimigos físicos, por exemplo, como questões de invasões espanholas, como de repente também invasões dos próprios povos incas que conquistavam os povos que viviam nas regiões adjacentes aos arredores ali de Puno. Decidiram se abrigar também de inimigos espirituais, ou seja, foram em busca de um certo isolamento, foram em busca de de uma certa peregrinação para poder entender um mistério profundo ali do interior do Lago Titicaca. E decidiram então se unir para construir ilhas artificiais que ficariam sobre o Lago Titicaca e lá eles residiriam, lá eles viveriam, não de forma temporária, mas de forma permanente. Para entender melhor essa situação, é necessário conhecer um pouco da biologia, conhecer um pouco da geografia local. O Lago Titicaca, como nós sabemos, ele é um lago que permite que seja confundido às vezes com o mar devido à sua imensidão. Até algumas ondas se formam devido ao quão grandioso é aquele local. Ele possui uma certa salinidade, porém muito pequena, e, dentre outros fatores, ele, por ser muito amplo, permite que, às vezes, quando se olhe, pareça estar diante de um mar, estar diante do oceano, porém, ainda assim é o lago mais alto do mundo. Entendendo, então, que algumas comunidades necessitavam buscar um abrigo para essas invasões que estavam ocorrendo, tanto físicas quanto também espirituais, como vimos, eles decidiram construir algumas embarcações de junco e adentrarem o máximo possível neste lago para poderem se esconder a princípio e depois estabelecer, quem sabe então, uma residência, estabelecer moradia de fato sobre esse grandioso lago. E como seria possível uma forma de conseguir de fato se estabelecer ali? Existe no local uma planta aquática que possui uma raiz muito forte, muito firme, que permite que, se muito bem posicionada, que algumas pessoas consigam construir de fato uma residência, ou melhor, diversas residências sobre ela, que é a raiz de totora, uma planta da região. Se muito bem posicionada, ela forma uma espécie de jangada que permite uma certa estabilidade sobre aquele grandioso lago. E como isso funciona? Existem cerca de 900 famílias posicionadas hoje sobre o Lago Titicaca, vivendo nessa raiz de totora, né? E essas famílias, conforme elas vão crescendo, existe a possibilidade de uma nova família, então, surgir construindo uma ilha própria, porque não existe apenas uma ilha, mas sim diversas ilhas. Cerca de 90 ilhas existem na região. E, de acordo então com o crescimento populacional, existe a possibilidade
de que o chefe e, de certa forma, o sacerdote que administra esse crescimento conceda a possibilidade, então, da existência de mais algumas ilhas para abrigar novas famílias. Cerca de 7, 8 famílias residem em cada uma dessas pequenas ilhas, que são diversas, que se prolongam por uma grande região do Lago Titicaca. Inclusive hoje existe até mesmo hotéis que funcionam para abrigar turistas que passam noites sobre o Lago Titicaca vivendo experiências com essas comunidades. Essas comunidades possuem uma língua própria, que não é o Quechua, porém também não é o Aymara. É uma língua que deriva de ambos e inclusive sofre algumas influências do espanhol. Por quê? Porque as comunidades foram se mudando para lá de acordo com suas necessidades. Uma grande parte deles foram durante a expansão inca para se abrigar dos próprios guerreiros incas, uma outra parte foi para se abrigar dos espanhóis e acreditam-se que outros teriam ido antes ainda de todos estes para se abrigar de catástrofes naturais que teriam ocorrido durante a extinção de Tiahuanaco ou a destruição do sítio arqueológico que hoje conhecemos como Tiahuanaco, com a migração do povo Tiahuanacota. Então, são pessoas que possuem traços étnicos diferentes do que se costuma encontrar na região de Puno atualmente, porque tem resquícios de outras civilizações que existiram de maneira pré-incaica, incaica e pós-incaica. Tanto a tonalidade da pele, quanto a forma de falar e a maneira de se portar dessas comunidades que vivem no interior, ou melhor, sobre o Lago Titicaca, são diferenciadas, o que é um grande mistério. E eles contam, de forma, é claro, oral, diversos ritos e mensagens e mitos e lendas de períodos muito antigos. Então existe um grande conhecimento com a civilização de Urus, com os povos que vivem nas ilhas flutuantes, que necessita ser entendido, né, dessa forma oral. Atualmente, as comunidades que vivem então na região do Lago Titicaca, elas sobrevivem através de turismo e através de artesanato, ou seja, o turismo que ocorre na região é muito amplo e isso traz a eles pessoas que vão querer adquirir os seus artesanatos. Eles produzem diversos tecidos, sandálias, produzem alguns objetos, como por exemplo até mesmo bonecas para que as crianças possam brincar. E ao vender esse artesanato, eles conseguem se manter até hoje. Porém, com diversos problemas, devido à umidade, devido ao local em que eles vivem a geografia do ambiente, eles têm muitos problemas de saúde, problemas respiratórios que vêm tentando enfrentar. E também a energia elétrica, que é uma questão que vem sendo resolvida através de painéis solares implementados pelo governo, né, para que eles possam então conseguir combater um pouco das dificuldades de sobreviver num local como aquele hoje. Mas sobrevivem de uma forma muito ampla e, de certa forma, muito bem em relação ao ambiente ou à possibilidade que existe naquele ambiente. Um local sensacional que vale a pena conhecer e entender. Fica aqui, então, uma dica para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais sobre o mundo andino, se aprofundarem e tentarem compreender a cultura das Ilhas Flutuantes de Urus. Um grande abraço do seu amigo Jonathan Tocha.